E hoje para falar de uma experiência fantástica que aconteceu nessa quinta-feira, onde um grupo de alunos e professores do Colégio Monjolo foram recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nós estamos recebendo as professoras e um aluno que estiveram com o presidente nessa quinta-feira, que é a professora Maria Lígia Poleto, que é diretora pedagógica do Colégio Monjolo, a professora Patrícia Bastos, que é professora de História, e o aluno Marcos Raposo Pliasecos, representando os alunos do Colégio Monjolo. Bem, que história é essa, né, professor de História? Que história é essa desse encontro com de quebrar o protocolo? Lula, quebrou o protocolo do presidente. Como é que começou toda essa história, na verdade? É uma história baseada na ousadia. Vamos então a uma peça-chave deste encontro, desta ação participativa. O resultado prático. O Marcos Pliasecos. Marcos, conta pra gente como foi essa experiência. Primeiro com o diretor-geral Jorge Samek e nesta quinta-feira com o presidente Lula. Eu confesso a você que realmente eu estive mais nervoso na sala do Samek do que na frente do presidente Lula. Por quê? Primeiro porque nós estávamos lá sem saber se ia dar certo, se ia ter algum futuro. E quando o Samek falou que ia dar certo, que ele se comprometia em tentar, todos nós ficamos ansiosos, esperamos. Mas quando chegamos hoje de manhã lá no Itaipu, foi um entusiasmo muito grande. A gente vê o presidente Lula chegando, o que a gente vê somente pela TV, né? Você imaginava que essa situação pudesse acontecer um dia com você e com seus colegas de classe? Eu, sinceramente, eu acho que seria bem difícil isso acontecer. Mas já aconteceu, que bom. O que você falou para ele? Eu falei para ele qual que era o nosso objetivo ao falar com ele sobre a Carta, sobre o Fórum Social e Econômico Mundial, sobre que ele comentou que os fóruns econômico e social mundial se necessitam, e sobre o comentário que ele fez sobre o ato da Sharon Stone doar milhares de dólares para compra de redes, telas contra o mosquito da malária, o que isso não esteja errado, mas precisa de ideias concretas, como ele mesmo disse. Segundo as professoras, você foi um dos mais falantes nesse encontro com o presidente Lula. Agora, o que o presidente Lula disse a vocês? Como foi essa receptividade dele? Ele se tornou como... Eu, sinceramente, achava que ele chegaria de terno, gravata, até mesmo com a faixa de presidente. É a ideia que todos temos. Só que quando eu vi ele chegando com uma camisa bege, calça jeans, eu estranhei, sinceramente eu estranhei. Mas ele foi muito carinhoso com a gente, ele cumprimentou cada um de nós, deu um beijo, um abraço, apertou nossa mão. E foi... Ele já tinha lido a carta ou ainda não? Não, daí durante a conversa eu peguei e entreguei a carta pra ele. O Samek não tinha entregado a carta, não, o Samek não tinha entregado ainda pra ele. Mas nós já tínhamos entregado uma carta para o Samek. E ele leu, gostou da ideia, falou pro Paco da ideia. Que estava do lado dele. E que a ideia seria levar 2 alunos ao Fórum Social ou Econômico Mundial. E ele falou que aceita a proposta. Isso foi o mais empolgante da... Já temos aqui alguns participantes do Fórum Social Mundial. A nossa ousadia agora, ano que vem na Amazônia. Depois da conquista, a responsabilidade agora, é verdade. Né, se realmente tudo der certo e parece que está indo para o caminho, de ir com a comitiva presidencial para um fórum mundial, a participação, você já imagina como que vai ser? O que você pretende, de repente, colocar lá, deixar plantadinho lá nesse fórum? Para os grandes líderes mundiais? Bem, isso que aconteceu com o Lula foi há pouco tempo, então eu não sei se eu ainda acredito que aconteceu isso, porque... Como os jovens dizem, não caiu a ficha. Não caiu a ficha ainda. Então eu não pensei ainda se vamos ou quem vai. Vamos ver se... É claro que vai haver toda uma preparação. Né? E o Marcos
Pliacecos, que foi um dos integrantes da comitiva do Monjolo até o presidente da República. Queria saber um pouquinho mais, Marcos, como que vai ser agora? A visão que eu tinha na televisão, por exemplo, reportagens e tudo mais, eu não sabia que era... Eu sabia que era cativante, sabia que era simpático, mas pessoalmente isso demonstrou que era verdade, que eu não sabia que ele ia ser tão atencioso, sabia que ele ia ser educado e tudo, mas atencioso do jeito que foi, eu nunca pensei que seria. A ponto de vestir a camiseta do colégio? Eu até pedi para o Marcelo, enquanto a gente conversa, pedir para largar aí algumas fotos desse encontro. Aí, algumas fotos, então, a gente pode até conversando em cima. Como foi o ato dele colocar a camiseta do Monjolo? A professora Rosiclério que ficou emocionada hoje. Ficou emocionada. Depois do encontro com o presidente Lula. Então, a camiseta foi oferecida por um aluno e prontamente o presidente Lula aceitou ser nosso aluno Monjolo por 1 minuto. Esteve junto com a turma e foi muito intenso e muito gratificante. Chegou a sair com a camiseta, foi para outra reunião ainda com a camiseta, um gesto bastante gentil mesmo por parte do presidente. E mais importante, demonstra também essa abertura para que os jovens coloquem suas ideias, né? Como ele cumprimentou esse aluno? Você quer que eu faça com você ou com o Marcos? Com o Marcos. Então tá bom. Ele fez exatamente assim. Marcos, eu gostaria que você deixasse aí um depoimento do que você pensa a partir de agora a respeito de tudo isso, a respeito do presidente, a respeito da questão política, da cidadania. Colocar em prática o que você aprende. O que você presenciou, o que você participou e o que você aprendeu, tudo isso. Na política tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você pode ajudar muitas pessoas, você pode melhorar a vida de muita gente. Mas como você também pode, ao contrário, você pode piorar. Tem aqueles políticos que são ruins, que roubam e tal, como todo mundo sabe. E eu acho que se você for para entrar na política, e se for para alguém conseguir votar em você, você tem que conquistar uma pessoa, para você conseguir o voto. Para você conseguir o voto, então você tem que trabalhar se você conseguir, por exemplo, se eleger. E o presidente Lula está conseguindo como o projeto. E não sei se eu vou ser político quando eu crescer, não tenho planos ainda, mas se for eu vou tentar só ajudar, né? Viu só? Aí está o exemplo dele. A gente nota uma certa percepção, inclusive do que é ético e do que não é, né? Que aprende em sala de aula. Na política tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você pode ajudar muitas pessoas, você pode melhorar a vida de muita gente. Não sei se eu vou ser político quando eu crescer, não tenho planos ainda, mas se for eu vou tentar só ajudar, né?